Ourolândia, memórias que contam. A história de Ourolândia, contada por quem mais conhece. Em uma pequena cidade no Piemonte da Chapada Diamantina, a história de Ourolândia se desenrola. Os habitantes, com suas vidas entrelaçadas, são os verdadeiros narradores dessa saga. Meu nome é Raimundo Souza de Andrade. Eu sou Joabson Amorim Félix, mais conhecido como Joabson Locutor. Meu nome é Eustáquio Freire Neto. Meu nome é Oswaldo Júlio Soares. Paulo Roberto Lopes da Cunha. Eu sou Alzenita Ribeiro Freire. Meu nome é José Ribeiro. Meu nome é Maria de Socorro Vasconcelos Pereira. O município foi criado em 1989, desmembrado de Jacobina, cuja história decorreu da chegada de bandeirantes à procura de minas de ouro na região no início do século XVII. Tendo como primeiros habitantes as famílias Casemiro, Aurora e Dias Gama. Estes primeiros moradores começaram a plantar cana-de-açúcar para sobreviver, a qual era moída no engenho. Por este motivo os moradores batizaram o povoado de Fazenda Engenho Velho. Ourolândia é uma cidade na qual eu me identifico muito, não só por ser a cidade na qual nasci e sou natural, mas por todo o seu encanto, por toda a sua história. Ourolândia que tem uma história totalmente pautada na agricultura desde o seu início. Hoje temos também a questão do mármore, as indústrias, as grandes indústrias que chegaram em nosso município. Temos também o forte potencial eólico, as energias renováveis, mas o que me orgulha muito, acima de tudo, é a coragem do nosso povo, a coragem da nossa gente. Para quem não sabe, Ourolândia, ela teve aí o seu início em 1900 aproximadamente, quando as famílias Casimiro, Dias Gama e Aurora vieram aí da grande região de Jacobina para exploração da agricultura às margens do Rio Vereda. Rio esse que banha o município até hoje, um braço do São Francisco. E começou assim o seu primeiro cultivo, que era na época a cana-de-açúcar, forte potencial também na produção de melaço, na produção de rapadura. E Ourolândia foi ganhando uma grande proporção, foi se transformando em vila, Vila Engenho Velho. Posteriormente veio aí outras culturas a serem cultivadas como o algodão. Ourolândia deixou de ser vila e passou então a ser distrito, conhecida como Ouro Branco. Era apenas um povoado pequeno, que com a certeza do desenvolvimento da população, logo surgiram numerosas casas e novas famílias residindo nas adjacências que começaram a plantar também o algodão, abrir pedreiras para extrair o mármore das pedras, mas foi por causa do algodão que o município foi registrado inicialmente como Ouro Branco, pertencendo à cidade de Jacobina. Com o aumento da população, os moradores reuniram e decidiram que queriam sua emancipação política, que se concretizou no dia 13 de junho de 1989. E mais precisamente, em 1989, Ourolândia desmembrou-se de Jacobina e passou a ser cidade. Veio aí a sua emancipação política. Ourolândia tem 35 anos de emancipação política e é sempre um orgulho, um prazer enorme falar da história do nosso povo, falar da história da nossa terra e, acima de tudo, falar dessa cidade pacata e tão maravilhosa que é a nossa querida Ourolândia. A emancipação política foi com o nosso amigo saudoso Pedro Teodoro da Silva, Nivaldo Marinho Nunes, o próprio hoje atual Antônio Araújo, ex-prefeito, entendeu? Lutaram e levaram caravanas para Salvador para pressionar o governo do estado na época para emancipar Ourolândia, o qual foi bem sucedido, né? E aí veio o nome de Ourolândia, que hoje é cidade, né? A emancipação política de Ourolândia, nós tivemos várias pessoas que lutaram naquela época pela emancipação, inclusive eu estive junto, né, naquela época do plebiscito, o saudoso Gatão,
Lealdino Barbosa, tantas pessoas que já se foram, lutaram pela emancipação de Orlândia, né? O ex-prefeito Antônio Araújo, Lidinho, Adinael, e todas essas pessoas que se envolveram. A gente não vai citar muitos nomes aqui, que a gente vai terminar esquecendo, mas graças a Deus, em 89, quando emancipou, muitas pessoas se dedicaram, correram atrás. Tivemos um baluarte, que foi o deputado naquela época, Gilberto Miranda, né, que foi uma das pessoas que foram importantes também na emancipação de Orlândia, e muitos políticos que naquela época, Manuel Novaes, muitas pessoas se dedicaram para que hoje Orlândia está onde está, e está emancipado e vivendo hoje independente de Jacobina. Qual era o nosso sonho? Era emancipar Ouro Branco, para que nós pudéssemos ter uma independência mais próxima e promissora. Assim fizemos e assim chegamos lá. Sei que não foi fácil porque encontramos várias dificuldades. Fomos interrompidos em alguns momentos para que essa emancipação não acontecesse. Mas com a graça de Deus e com o apoio dos amigos, nós chegamos lá. A história mais interessante da nossa emancipação, João, foi na sexta-feira, próxima à eleição do plebiscito, nós fomos interrompidos em concorrer ao nosso plebiscito. Como eles jogaram Catinga do Moura para ficar contra nós. Catinga do Moura não fazia parte do nosso processo. Eles, com sabedoria de 2 deputados que tinham em Jacobina, fizeram essa armação. Mas nós tínhamos amigos, como eu tinha e tenho amigos no Fórum Jorge Calmon de Sá em Jacobina, e fui avisado que estava tendo esse empecilho. Nós corremos lá, fomos votados do doutor José Marques, saudoso José Marques também juiz, e conseguimos derrubar essa tentativa de impedimento. E chegamos lá, graças a Deus. Eu fui uma espécie de Teodoro lá na cidade de Vazia Nova, quando lá encontramos com o saudoso e inesquecível Manuel Novaes, deputado por 11 vezes. Disse a nós, Zé Mas Pedro, Ouro Branco tem toda a condição de se emancipar. Vocês querem? Fale com Gilberto Miranda, seu deputado, que ele vai tomar providência disso aí. Eu vim de lá para cá naquela alegria tremenda, pensei, seu Pedro, aí, não vamos entrar com isso não, que isso aí é política. Zé. Eles vão dizer que é política e nós vamos passar vergonha. Mas ele achou que eu fiquei triste, ele disse, mas se você quiser dar uma volta pelo município, é bom. E eu fui. Dei uma volta no município, recebendo patada de um canto, abraço de outro lado, e conseguimos. Conseguimos, eu, graças a Deus, ele me chama de decano da emancipação, que eu fui o primeiro. E não quero ser o último, não. Eu quero ficar defendendo Orlândia até os últimos dias da minha vida. Isso é bom, João. Aí nós enfrentamos muita dificuldade, muita. Os próprios políticos, os veteranos, na maioria deles eram contra a emancipação daqui. Em memória também esses, né? Esses aí foi luta para a gente conseguir tirar a Orlândia do submisso de Jacobina. Foi muita luta. A emancipação de Orlândia, ela se deu em março de 1989. Lutamos com unhas e dentes contra o pessoal da Lagoa que não queria emancipação. O prefeito da atualidade, na época, não queria. E ele liderava esse pessoal e ele não queria. Mas, graças a Deus, que a gente conseguiu a emancipação de Orlândia. Por incrível que pareça, quem não queria a emancipação foi quem foi prefeito, quem foi vice da época. Mas era ironia do destino e era falta de conhecimento também. Depois tudo voltou ao normal e hoje, no debate dessa emancipação, a gente conseguiu unir o pessoal, todo mundo, e Antônio Araújo foi o primeiro prefeito da cidade de Orlândia. Mas que não era Orlândia, porque foi debate até para escolher o nome. Era Cisalândia, Marmolândia, Cisalândia por causa de Cisal, Marmolândia por causa da Mamona, e depois teve um cidadão que Deus já levou, que disse, não, vamos colocar o nome Orolândia, porque já tem ouro, a gente já sabe o que é metal, e Lândia é a terra, então há ouro na terra. Olha que coisa boa. E, por unanimidade, ficou Orolândia.
Quiseram botar o mesmo nome de Ouro Branco, mas não pode e tal. Ganhou Ourolândia, que foi até o irmão Som, o saudoso irmão Som, que deu esse nome a Ourolândia. O esposo da irmã Socorro deu esse nome de Ourolândia. E lutamos bastante. Até senhores de 98 anos veio votar para a emancipação de Ourolândia. Veja só, na época o senhor Antônio Aurora, rapaz, ele veio já com 90 e alguns anos, disse, eu tenho o prazer de votar, lúcido, de votar para a Ourolândia se emancipar, para ser independente. E aí foi quando conquistamos, na era de março de 89, saiu o resultado da aprovação do plebiscito. Mas aí foi, caso politicamente, aí foi alterado para junho. Junho de 89, que casava com o quê? Com as festas de Santo Antônio, que era o prefeito. Na época, Antônio Araújo, então casou o útil e o agradável. Então veja que essa história de Ouro Branco, ela é bastante longa, né? Nós estávamos falando aqui, esqueci de um personagem principal, chama Elildo Freire de Melo. O cara aqui também batalhou, viu? Batalhou para que isso acontecesse juntos, todos juntos aqui, uniu Zé Ribeiro de Moraes, todo mundo. Essa turma todinha aí. Diosdete, o pai dele, Sansão, todo mundo era a favor da emancipação. Aí veio também, quem já estava por aqui, dessa época, o meu tio Duval e minha tia Zefinha, que também era todo mundo a favor, que graças a eles eu estou aqui, porque tinha emancipado de pouco, e aí 89 emancipou, em 90 houve uma eleição. Final de 89 houve uma eleição. Gatão contra, disputando com Antônio Araújo, o grupo do PMDB com o grupo do PFL. Pedro Teodoro, vice-Gatão, candidato. Antônio Araújo vai com Antônio Araújo candidato a prefeito e Lealdino candidato a vice. Venceu Antônio Araújo, 330 votos, me lembro como hoje. E hoje, encerrando essa primeira etapa aí o ano 90, depois veio outros prefeitos, depois veio Adinael, depois veio de Adinael veio Lidinho, de Lidinho veio Adinael novamente, depois veio Antônio Araújo, depois de Antônio Araújo já veio Ionara, naquela coisa lá, em 2012, e depois veio João Danta, de João Danta veio Zé Raimundo, e agora Zé Raimundo de novo. Estamos aí com essa cota política e Ourolândia sempre crescendo um pouco mais, desenvolvendo cada dia. Por isso que vale a emancipação, valeu a pena os esforços de todos os ourolandenses querer emancipar, querer a liberdade. Valeu a pena. E eu faço parte dessa história aí. Posteriormente, foi criado através do processo PL 6202/85, e sua emancipação política registrou-se mediante a promulgação da Lei Estadual nº 5017 de 13 de junho de 1989, publicada no Diário Oficial do Estado em 14/6/89. Em razão de existir uma outra cidade com o mesmo nome na Bahia, Ouro Branco passou a ser Ourolândia, tendo como prefeito na época Antônio Araújo. O hino de Ourolândia é um hino que tem a cara de Ourolândia. Eu costumo dizer que em outras cidades existem hinos que não contam, né, do seu povo, da coragem da sua gente, que não fala dos seus pontos turísticos, e o hino de Ourolândia, que foi escrito pelo saudoso Pedro Edson, que leva os arranjos de Ubirajara Santos e a participação também na melodia de Geraldo Oliveira, é um hino que quem escuta, mesmo não sendo ourolandense, acaba se emocionando pela letra do hino, né? Da coragem da sua gente. E na época, eu não morava em Ourolândia ainda, nasci aqui, mas fui morar na comunidade de Baixa de José Félix, e o hino de Ourolândia teve-se uma seleção para que os poetas, para que as pessoas pudessem escrever o seu hino e mandar para que fosse para uma seleção, e nessa seleção fosse aí selecionado o hino da nossa querida Ourolândia, como Milton de Zé Batista,
Idorlando, tantos outros poetas escreveram letras muito bonitas e mandaram para que fosse para participar dessa seleção e que não obtiveram êxito. E aí se destacou a letra do hino de Pedro Edson: Orolândia querida, nós te amamos com toda a força do nosso coração. O teu povo é forte e trabalhador. Fala justamente da vivência de um povo que se dedica, de um povo que é ordeiro, de um povo que acredita, acima de tudo, em seu município. E fala também dos encantos, como o Poço Verde, tão profundo como o Poço Verde é tua lembrança a cada momento. Ourolândia. E tá aí hoje esse hino que, quando toca, emociona a todos os ourolandenses e arrepia até quem não é ourolandense, quem o escuta. É um hino muito bonito que leva aí a letra do saudoso Pedro Edson de Souza. Ourolândia, que tem os seus encantos e que tem também seus pontos turísticos, como falei agora há pouco, Poço Verde, temos a Toca dos Ossos, se não me engano, a quinta maior caverna do Brasil em extensão, lindas estalactitas tem lá dentro, onde foi encontrado também o osso da preguiça gigante, que está no museu no Rio de Janeiro. Mas Ourolândia, acima de tudo, precisa e necessita de um cuidado bem maior e bem mais aguçado com os nossos pontos turísticos. Eu sei que o poder público tem se preocupado também com isso, a gente observa essa preocupação, a gente vê também a preocupação de algumas pessoas da população, mas, por exemplo, nós perdemos a Pingadeira. A Pingadeira era um ponto turístico, um manancial de água, que quando chovia a água ela minava da pedra e fazia aquele lençol de água cristalina e que servia de banho, de ponto turístico. E dói o coração olhar para a Pingadeira hoje e ver apenas uma caverna de chão rachado. Só quem viu, quem se banhou, quem frequentou ou quem tem ainda fotos da Pingadeira sabe do que eu estou dizendo. Então, faltou de fato o cuidado, faltou de fato a atenção e, acima de tudo, a responsabilidade para com esse recurso natural. Só resta a saudade da nossa querida Pingadeira. Esse Poço Verde é uma mitologia mesmo, né? Porque isso é da era do velho Pedro Teodoro e do pai de Pedro Teodoro. Inclusive tem uma casa lá, que foi o pai de São Pedro, chamado Manuel Teodoro, que construiu. Está lá a plaquinha lá que ele construiu a casa, chamado Manuel Teodoro. Os que construíram a igreja católica aí, que por infelicidade e falta de cultura e conhecimento, demoliram a igreja para fazer uma estrutura nova, né? E foi o pai de Pedro Teodoro, junto com Pedro Teodoro e seus descendentes e amigos, que construíram a igreja aí. E ele lá, na época, construiu a casa dele lá no Poço Verde. E esse Poço Verde, disse que ele não existia. O povo não conhecia, existia, mas ninguém conhecia, que era caatinga fechada. E uma certa vez, disse que um vaqueiro correndo aí atrás do boi, caiu, vieram um atrás do outro, o boi na frente, o vaqueiro atrás, caíram nesse poço. Destamparam em cima do poço, caíram embaixo. Morreu o vaqueiro, morreu o boi, morreu o cavalo, morreu tudo. Depois de muito tempo foi que acharam o cara lá sumido, mas acharam o cara. Depois de 3 dias acharam cavalo, boi, tudo que eles... Dentro desse Poço Verde, que está lá, que a profundidade dele, e hoje, diga de passagem, que nós ganhamos um presente de Deus, que é quem mantém essa cidade com água, né? O seu Pedro Teodoro, o filho de Manuel Teodoro, soltou uma corda lá com 200 metros, com a pedra, pesava alguns 15 a 20 quilos, e não chegou no final dele, hein? 200 metros. Veio uma equipe da Rede Bahia, em 1990, mergulharam 50 metros e nós não conseguimos chegar no fundo, não, porque o equipamento não dava para descer. Disse, vamos voltar novamente, até hoje. Isso em 1990. Então ele tem uma profundidade e o Poço Verde é o termômetro de Ourolândia. Naquela época nós liderávamos
o ensino do primário. Não era bem o primário, era que o colégio era assim, não era colégio, não era particular, era assim, realmente era um esforço que a gente dava para as pessoas para poder passar para outras escolas, transferir para Jacobina, alguma coisa assim. E naquela, por conta que a gente também liderava esse ginásio, esse ensino médio, aí, que a gente enfrentava, então tínhamos que buscar recursos para segurar, porque não era particular, esse ensino da SENEC não era particular, não era municipal, muito pior estadual. E nós tínhamos que buscar fundos para ajudar para pagar os professores, diretor, vice-diretor e assim por diante. Diretor, na verdade, era Antônio Teodoro. Eu era vice, mas nós nem recebíamos, por conta que não iríamos deixar de pagar os professores, porque senão ia fechar as portas da escola. Aí a gente ficava fazendo o que era que acontecia. Fazíamos, como é que chama, as festas juninas, essas quadrilhas, fazia as quermesses aí na Praça da Igreja, era muito, muito animado. Inclusive tinha até o pai de Diogo, esqueci o nome dele agora, Diogo Belzói. O pai dele era um do que tinha garra mesmo junto com a gente. Ia buscar coisas aí pelas roças, fazíamos leilão, era muita, nós buscava meio de todas as formas. E depois vinha essas quadrilhas, era muito bem equipada, todo mundo, os alunos ficavam tudo empolgado, outras vezes nós já fazíamos com pessoas já mais de idade, já não com a turma da escola. E assim nós fizemos aquela coisa toda, bolamos tudo isso e no final deu tudo certo. Ele era católico. A esposa, Corina Maria da Silva, em memória, a Ave Maria era dentro da igreja. Tinha também Maria de Noca, que era irmã dele, que o padre se hospedava, o padre Alfredo Rasmus, e hospedava na casa dele. E Enoque, né? Enoque Pereira, que também estão em memória, né? E aí era assim, o padre Alfredo era de dentro da casa de Pedro Teodoro também. E é tanto que quando você tem esse acolhimento com as pessoas é porque a gente sabe que realmente era firme, né? E que prestava serviço ao reino de Deus. E ainda tinha mais essa. Quando ele, da política, ele dizia assim, se for para votar só em mim, eu não quero. Olha, só quero se for você votar os dois juntinhos, prefeito e vereador. E ele concorreu, foi 4 vezes e ele foi bem votado, bem votado. Mas por quê? E não foi porque ele soltava dinheiro. Ninguém nem ia falar nisso. Essa história de propina que veio aparecer de certo tempo para cá, né? Isso eu acho incrível. Tem hora que eu digo, eu queria que viesse assim uma lei severa. Não era? Não era bom acabar com isso? Fulano é bom? É. Vamos ver, diga aí, gente. Ele presta, pronto, vota. Não importava que fosse até os meus candidatos, não. Tá entendendo? E ele era desse jeito. Foi um guerreiro, Para melhor lhe dizer, o salário dele de vereador, eu digo porque eu acompanhava de pertinho, eu trabalhava na política junto com ele. Ele tinha aquela garagem que hoje onde é o mercado um depósito aí de Zé Moreira. Ali era a garagem dele, ali era o comitê. Na época da política, ele tirava as coisas dele, que ele comprava mamona, sisal, essas coisas, tirava a bagaceira dele, botava só os painéis nas paredes, embora ensinar o povo. A gente mesmo ia fazer aquelas chapinhas. Olha, menina, era truvejo, viu? E não era nada a troca de dinheiro. Por políticos, nunca. Nem Pedro Teodoro barata a terra, não. Era só o povo mesmo que queria. Eles queriam mesmo, eles viam o bem, o que era que ele fazia por eles mesmos, né? Batia na porta tantas horas para ir levar para o hospital. A mãe de fulano está passando mal, fulano não sei o quê. Poxa, só era correr, não tinha telefone, não. Ele mesmo saía ligeiro, ia lá na casa do Genival, chamava, ou do outro menino que eu esqueci o nome, eu esqueci o nome até dos atuais. Aí, atrás desse povo, levar ligeiro.
Ia. E para Jacobina, toda semana ele ia com o carro cheio, que antigamente não tinha ônibus, não tinha nada. Naquela época era tudo rudimentar, né? Não tinha não. Aí ele levava cheio de passageiro para Jacobina. Não cobrava um centavo de ninguém. Então aí o povo, eles viram, concretizavam que ele era um cidadão que merecia tudo mesmo, viu? De bom. E foi isso que aconteceu. Vou contar uma história, o asfalto de Orolândia, Batata a Orolândia. Eu fui um dos enfrentantes que trouxe o asfalto de Orolândia. Por que enfrentante? Por que enfrentante? Eu tentei, na época, unir as forças políticas de Orolândia, tanto a situação como a oposição, eles estão aí hoje, sabem disso, que foi eu que juntei, na época, Pedro Teodoro, tá entendendo? Gatão, Adinael, o próprio Antônio Araújo. Juntei esse pessoal e mostrei, e fomos ao governador do estado, na época em Baçaí, entendeu? E, por incrível que pareça, houve até uma brincadeira no dia, quando nós subimos a governadoria, o Pedro Teodoro estava nervoso porque soube que não ia ter o asfalto, não ia fazer o asfalto. E ele chegou a dizer ao governador que as porteiras estavam fechadas, que estava ali todo mundo ali junto e que não tinha voto, as porteiras iam ser fechadas, né? Que não ia ter voto. O governador, calma Pedro, entendeu? É isso que você quer? Então bora, entendeu? Agora, aí sentamos na mesa lá do governador, eu também nessa hora estava, e o próprio aí Gatão começou a dar os projetos, ele disse, não quero picuinha, picuinha que ele quis se referir, era obras, poço artesiano, estrada, tá entendendo? Vicinais, aquela coisa, e ele disse que não queria picuinha. Mas aquilo é uma forma do governador brincar com as lideranças, né? E aí Gatão começou a jogar os papéis, os pedidos na mesa do governador, e Adinael ficou bem restrito, porque Adinael não era, assim, a pessoa ligada ao governador, tá entendendo? Quem era ligado ao governador era Pedro Teodoro, era Gatão. Mas aí eu disse, Adinael, joga os papéis, entrega os papéis aí, e ele assinou todos os pedidos, né? Tá entendendo? Mas foi justamente eu, e teve o amigo Raimundo também, entendeu? Que foi quem nos ajudou na época, a emancipação e também a questão da estrada, né? Sofrimos muito. Naquela época eu era taxista. Eu trabalhei de taxi, já trabalhei já fui dono de cinema, rodei cinema no município todo. E eu carreguei aluno muitos anos. A estrada você gastava 3, 4 horas diárias aqui para Jacobina. E o trecho pior que tinha era ali, Lajes do Batata a Jacobina, que isso era Pedregulho. Você ia, dificilmente você não perdia um pneu. Mas graças a Deus veio os governos, atrasou muito, mas chegou o nosso asfalto, estamos até hoje aí, né? Já é uma conquista. Naquela época, a gente para ir para Jacobina era um Deus nos acuda, né? Na verdade, aqui só tinha um ônibus que era um horário só, a estrada ruim, era a situação difícil de chegar até Jacobina. E graças a Deus hoje, né, com esse asfalto, o desenvolvimento chegou em Orolândia, graças a Deus a vida do orolandense hoje mudou totalmente. A feira de Orolândia sempre foi segunda-feira. Ninguém nunca conseguiu tirar essa feira de segunda. O primeiro prefeito tentou para sábado, mas não pegou. Tentou para domingo aqui, mas não pegou. A feira aqui foi segunda-feira. E a história daqui dos mais velhos, inclusive o seu Sansão contava essa história, que a feira de Orolândia, Ouro Branco, era branco? Engenho velho ainda. Começou ali, ó, de frente de Dona Tide. Aí, ó, de frente do JL, tinha um pé de juazeiro ali. E começou com a senhora com a barraca, Dona Doce, a mãe de Galeguinho, o velho Celino, que é o pai de Dona Dete, de seu Misael da Carne, com bode
E tá tudo, o pessoal Zé do Mato e companhia e Mel, começou ali, o primeiro dia da feira. E sabe quando? Me disse Sansão, que tinha uma memória fantástica. Ele disse que a Feira de Ourolândia foi no dia 31 de dezembro de 1931. Essa feira. Tem ano, né? Mais velho do que meu sogro. Meu sogro nasceu em 32, Vicente Pinto. 31 de dezembro de 1931. Foi a primeira feira, veja, e ninguém conseguiu tirar. Foi um dia de segunda. Muita gente aí tá com feira segunda, Canhê, Capim Grosso, mas Ourolândia ninguém tira a Feira de Ourolândia. E tinha um barracão ali, dia de segunda o povo ficava rodando no barracão. Tinha o finado Wilson, que era o pai de Silvio, aquele Silvio religioso, todo arrumado numa burra, rodeando as coisas. Tinha outros da Casa Nova. Em vez de quando tinha uma briguinha, tinha-se a dona ali, que era a mulher de Justiniano, quando eles estavam brigando. Ela ia lá e acalmava eles, ajeitava as brigas. Era assim. Aí tinha no barracão, aí eles traziam. Aí eles traziam aquele saco de quebradinha para vender, o povo comprava, porque não tinha na semana, né? Toicinho, aqueles fardos, era assim. A Feira Livre aqui era aqui na praça, né? A Feira Livre aqui era aqui na praça. Depois mudou aqui, ali onde é o Centro Cultural hoje, lá tinha um Mercado Velho, que lá onde era a feira, antigamente a feira foi lá também. E de lá, com o decorrer do tempo, a feira mudou, né? Quando a feira muda, o progresso vai. E mudou ali para o centro de abastecimento, onde atualmente hoje está a feira. E graças a Deus, né, hoje tivemos vários prefeitos que já passaram por aqui, cada um fez seu trabalho, cada um ocupou seu espaço, cada um fez um pouquinho, né? Se falarmos das administrações anteriores, cada um dedicou sua vida e fez algo por Ourolândia. Então, graças a Deus, hoje Ourolândia está onde está, por todos os prefeitos que passaram por aí. Exatamente. Antes de tudo isso era barraca, gente, na feira. Ninguém tinha casa de comércio aberta, como a gente vê hoje aí, não. A gente tinha que comprar as coisas de 8 em 8, porque não tinha esses mercados. Aí comprava, meu avô mesmo comprava assim, para passar uma semana, um mês. Revender roupa, trazia de Jacobina, botava nas barracas e ia vender. Ninguém tinha loja aberta. Depois dos anos 90 para cá, 87, 80, não, mais ou menos da metade dos anos 80 para 90, lá para meados de 80 para 90, aí começaram a vir as pequenas lojas. Aí começaram a abrir as pequenas lojas. Aí veio os armazém velho, já tinha. O pai de Lidinho mesmo tinha um armazém dele, lá era de muitos anos. Ele trocava farinha pro bode, arroz pro feijão, e arroz pro vaca, pro cabra, eles trocavam tudo. Fazia negócio, porque ele era fazendeiro. Então já havia essas bodegas, chamava bodega. Tinha Diosdete, tinha o velho Manezinho, Diostáquio, tudo tinha bodega, belisco. Padaria de Eduardo, que foi a primeira, não era nem de Eduardo. Era a padaria de Anjinho, lá na rua 7 de setembro, que hoje é de compadre Eduardo. Então essa padaria tem mais de 60 anos. Essa padaria de Eduardo tem mais de 60 anos. Era o pão que a gente conhecia aqui. É a primeira padaria que eu conheci aqui, era a padaria de Eduardo. Primeira. E depois Belisco. Seu Belisco é Manuel Freire do Ouro, que é o pai de Romilson. Então o comércio era assim, ó. Era na feira, requeijão vinha de Jacobina, rapadura vinha do pessoal que negociava, era assim. Então tudo vinha de fora, tudo vinha de fora. Verdura vinha de fora, exceto aqueles que tinham a beira do rio aí, chamada As Vazantes, que eles produziam lá em pequena escala para eles mesmos. Alguma sobra eles vendiam, o coentro, uma cebola, uma cana, um mamão, eles produziam lá na Vazante, lá chamada Vazante, na beira do rio. Mas todo o comércio, vieram grandes comerciantes aqui carregados de caminhão para botar as feiras aí, nessa feira principal aqui, ó, que essa praça não morre. Pode fizer 200 praças aí, essa aqui sempre foi a principal e será. É a praça que onde é mais caro, um lote de chão é aqui. Então, começou assim. Praticamente, né? Nós temos aqui o supermercado do saudoso Antônio Teodoro
e hoje o supermercado de José Moreira. Esses são os dois supermercados, e a padaria de Manuel Freire do Ouro, chamado Belisco, meu irmão. E naquele tempo as dificuldades eram grandes, né? Porque para se comprar um pão, só tinha uma ou duas padarias aqui para a gente ir comprar um pão. E o mercado só era dois. E hoje, graças a Deus, nós temos mercados em todos os bairros, a cidade cresceu, temos grandes mercados hoje, o desenvolvimento cresceu. E se analisarmos o tempo anterior de Ouro Branco, a situação mudou. Graças a Deus nós estamos numa cidade, né, evoluída, né? E graças aos prefeitos que passaram por aí, todos os políticos que se envolveram e se dedicaram para que Ourolândia está onde está hoje. Primeiro eu comprei uma máquina. Essa máquina deu o maior problema, eu comprei em Vale do Poço. Fui lá desmanchar o negócio, o cara não quis desmanchar. Mas mesmo desmanchou, eu fui para Salvador, comprei uma máquina nova. Eu e o saudoso Domba, nós éramos sócios. Aí toda semana eu ia para Salvador buscar os filmes. Aí eu passava em Ourolândia, em Ouro Branco, melhor dizendo, no São Bento, na Tabua, em Catarinas e Casa Nova. E faturava, João. Comprei um carro, até esqueci o nome, comprei um motor, botei no fundo do bicho, aí o pau quebrava. E que dia que tem cara de gato, que dia tem tudo. É assim. Mas foi muito bom, foi muito divertido. Eu sempre fui comerciante. Sempre fui comerciante. Acompanhei meu pai, depois cheguei a casar, aí botei uma lanchonete. Da lanchonete botei uma panificadora, entendeu? E daí pra cá não perdi mais o ritmo. Sempre ou mais ou menos, o comérciozinho a gente continua. Como hoje você conhece o meu estabelecimento, você chega, tem um docezinho, tem um pudim, tem um refrigerante, tem um cuscuzinho com bode, um cuscuzinho com mocotó, e a gente vai levando a vida. Aposentado, já com meus 74 anos, graças a Deus, 74 anos bem vivido. Era um negócio sério, né? Porque realmente eu acho que quando eu aqui demorou muito pouco tempo, né? Porque quando eu vim aí com aquele através de pedreira e tudo, que a gente conseguiu a energia foi 80, a energia eu não sei como foi aqui, eu acho que foi uns 4 anos que eu fiquei aqui sem energia, né? Mas quando eu cheguei aqui era no motorzinho, né? Era naquele motor. E aí quando os caras jogavam aqueles barbantes, os cordão nas coisas, aí o motor apagava, o cara não ligava mais o motor, entendeu? E quando eu queria, realmente a gente veio de longe, e aí para ficar aqui nesse sistema a gente não ia, né? Aí eu comprei um carro, e aí a gente ia para Jacobina, Miguel Comum, né? E eu tenho um amigo que é Valtemir, irmão de Pedro Valente, e aí a gente ia para lá também. Para mim não ir embora de Ourolândia, aí conheci a Tide, preferi casar e coisa, porque não daria para continuar em Ourolândia solteiro, não. Era Felisbelo, marido de Marieta. Aí ligava, era ali embaixo. Aí ele ligava, quando era 10 horas, dava o primeiro sinal, depois dava o segundo, depois dava o terceiro. Aí na hora que dava o primeiro, todo mundo ia para dentro de casa, para acender seus candeeiros, que a luz ia embora. Aí um dia, eu estava gomando, aí eu peguei uma tesoura, enfiei na tomada. A mulher deu um pipoco nessa energia, aí apagou as luzes. Aí eu corri e sentei na porta da rua, para não dizer que era eu. Eu cheguei aqui no dia 6 de janeiro de 1977. Tinha uma média de 1.000 moradores em Ouro Branco. Base de 1.000, não tinha mais do que isso não. A rua conhecida aqui era a Rua do Cruzeiro, que é a antiga Rua do Caneco, e a Rua Abílio Pereira, que chamava Rua do Priquito. A energia aqui era energia motor. 10 horas da noite aqui, se apagavam as luzes. E a gente teve uma vida aqui meio pesada, aqui na era aí dos anos 77, 80, não tinha. A energia chegou aqui em 1981. Foi inaugurada aqui em março de 81 a energia. A energia elétrica. E nós vivíamos aqui, às vezes quando faltava luz, era mais faltando do que luz de motor, vocês sabem, faltava era todo dia. E a gente tinha já os candeeirinhos aqui, porque na hora que faltava a gente já acendia os candeeiros.
E essa minha vinda por aqui, quando eu cheguei aqui na cidade, no povoado, chamado Povoado de Orolândia, isso era município de Jacobina. Então, o que aconteceu? Aí eu chegava, estranhei aqui, porque eu venho de um lugar que chovia bastante e tinha muita safra aqui. Eu cheguei aqui e vi só caatinga, vim numa época de verão e conheci uma tia, vim visitar uma tia minha aqui e ele me levou para ir na roça dele. Lá eu olhei e vi, quando cheguei lá, tudo verdinho, tudo. Digo, meu Deus, essa terra aqui manda leite e mel. O Ouro Branco, aí na minha légua, aí, chamada Baixa de Anastácio. Aí aqui, nesse tempo, tinha a média de 1.000 moradores só. E a nossa água aqui, meu filho, era água do Poço Verde da Cacimba ali, de Pedro Teodoro. Água saloba, salgada. É que eu estava dizendo que a gente apanhava água de carote, umas bombas, enchia, levava para a roça daqui 7 quilômetros, passava um dia bebendo essas águas salgadas. Muita doença na época, muita disenteria no povo, cistosoma. E isso era Ouro Branco. Já por volta aí, isso passou 77, 80, me casei aqui, conheci a esposa aqui, Dona Josete, e cheguei aqui com a mala nas costas. Sabe o que é mala nas costas? Amarrada com cadeado e um nó. E graças a Deus, essa terra me acolheu bem. Sou um povo acolhedor. E graças a Deus, constituí minha família aqui. Estudei aqui, completei, fiz o primeiro grau, segundo grau aqui. E fiz faculdade aqui, já em Orolândia. Então veja que a trajetória, são 46 anos de trajetória. Uns de glória, outros de sofrimento, mas estamos aqui. Graças a Deus. Ouro Branco, primeiro veio, não era Ouro Branco, era Engenho Velho. Eu já conheci chamado Engenho Velho, e tem fazenda aí com esse nome, Engenho Velho. Por quê? Porque eles cultivavam aqui cana-de-açúcar. E até hoje esse Engenho Velho está lá no São Bento, lá no Vebraz, viu? Quem quiser ver ainda está lá ainda, lá no Vebraz, esse Engenho Velho. Depois, nos anos 60, passou-se a chamar Ouro Branco. Ouro Branco já era uma homenagem ao algodão, que eles começaram a cultivar algodão aqui e tinha uma usina de algodão aí de Dió, aí dessa esquina aí até a outra lá em Donati, de JL. Era uma usina que cultivava, beneficiava o algodão. Isso na era dos anos 60 e alguma coisa. Até 66, 67, por aí. Então já foi industrial. O lugar aqui era próspero mesmo, né? Depois se passou o algodão, foi embora a praga, não deixou, veio outro Ouro Branco, chamado Sisal, que empregava na Bahia mais de 7.000 famílias. 700.000 famílias trabalhavam no Sisal, no estado da Bahia. Acabou-se o tal do Ouro Branco chamado Sisal, acabou. Mas lá pela volta dos anos 67, aí vamos lá, chega Mármore Bege, Bahia, branco também. Rapaz, morar numa cidade que só tem branco é bom demais, né? Que só tem pérolas brancas, que é o caso da riqueza naturais. Então, começou aí a exploração do mármore nessa cidade chamada Ouro Branco, nesse povoado chamado Ouro Branco ainda. Aí, sabe quem era o explorador do mármore? O senhor Zé de Castro. Todo mundo conheceu. Faleceu, ninguém homenageou ele, não vi ninguém se manifestar aqui, que todos aprenderam com ele. Todos aprenderam com Zé de Castro a explorar mármore. E não vi ninguém dizer que foi nem o enterro dele em Salvador. Esse foi o homem que fez a diferença financeira nessa cidade aqui, a partir dos anos 67. O primeiro bloco tirado, meu amigão, foi ali na barragem, ali na MOB, pertinho ali, ó. Se quiser lá, olha, vamos lá ver o lugar. Tem uma casa lá velha, ainda de pedra, onde eles tiraram o primeiro bloquete de 1 metro por 1 metro.
para mandar para a experiência. Aí depois veio outros e outros, era tirado tudo na mão, pichotado, e esse povo trabalharam esses anos todos, e hoje a gente vê o que vê no mármore. A vida, a dificuldade era grande, né, naquela época, em termos de tirar pedra, vinha muitos amigos para trabalhar em Orolândia e não queria ficar, né. O único que ficou foi eu, Guanaí e Gamboa, que tinha aqui, entendeu? E aí, no final, a turma toda aqui aprendeu a trabalhar também e não precisou trazer mais ninguém, né? Não é isso? E sobre a pedra, eu trabalhei um ano na Fracol, foi a primeira pedreira que eu trabalhei na Bahia. Depois fui para a Frama, que é o CAIS antigamente hoje, abri a firma como encarregado. E depois da Frama, eu vim para Mármore da Bahia, trabalhei 14 anos na Bahia e depois voltei para a Frama de novo. Então aqui eu concluí 29 anos, trabalhando aqui na Bahia, em pedreira, entendeu? Meu pai toda a vida, o pessoal sabe aí que meu pai era um pioneiro, né, dos mármores, né? Era um pioneiro, né? Meu pai trabalhou muito, trabalhou 30 e tantos anos aqui na Bahia, Sr. João Azevedo Soares, e foi embora em 2004 para o Rio de Janeiro. Inclusive ele faleceu em 2006, né? Mas meu pai foi um pioneiro do mármore e a turma tudo, até o geólogo pediu opinião a ele, né? A retirada de pedra era na base do guincho, né? E lá você cavava os buracos, aqueles buracos de 4 metros por 3 de fundura, e colocaram os arames, os fios helicodal, né? E era um trabalho que era muito difícil, que antigamente você não tinha pá carregadeira, não tinha reta, mas a gente conseguia, entendeu? Tirar ainda 500 metros cúbicos tiramos em Mármore da Bahia, chegamos a carregar até 700 metros cúbicos na Mármore da Bahia. E na Frama, e depois na Frama, a gente fechava o mês, na Mármore da Bahia a gente fechava o mês antecipado, né? Você tinha que tirar 500 metros cúbicos, você passava a tirar um mês antecipado. A gente foi tirando 600 metros, tirava 650, e incluindo, foi até a gente fazer um mês antes de coisa, entendeu? E era com 26 homens, né? Era tudo com 26 homens, tinha um caminhão, né? Você arrancava o casqueiro, cortava tudo no martelo, enchia as caçambas de terra tudo na mão, entendeu? Mas era um trabalho que a gente gostava, era um trabalho bom, entendeu? A pedra é boa demais, né? E aí a gente era aquele trabalho, né? Que a gente toda a vida trabalhou muito e gostou, né? Nós todos trabalhamos com guindaste. Aí tinha um guindaste, que é aquele da Mármore da Bahia, não sei se você lembra, tinha aquele guindaste, e a gente trouxe ele, colocou a primeira vez que eu coloquei ele na Fracol, na Fracol ali, a primeira vez a gente colocou na Fracol, e da Fracol a gente levou para a Frama, lá no Cais, e do Cais trouxemos para a Mármore da Bahia. Hoje tem grandes indústrias, e uma das grandes indústrias da Bahia né, está aqui hoje, é Dona Maria do Carmo, João Dantas e outros aí que chegaram depois. Está aí essa riqueza aí, emprega quase 1000 famílias. Tem tempos aí, quando os tempos das marés estão boas financeiramente, que a economia está boa, se emprega até 1.500 pessoas. 1.500 pais de família são empregados na rede de mármore aqui, na produção de mármore. Então, essa cidade, quando eu digo que mana leite e mel, é porque agora ela prova que é. Porque ela me acolheu. Eu não melhorei de vida não, mas prosperei. Orolândia, quem anda lá se encanta. Quando falo naquele lugar, no pensamento me vem algumas lembranças. Lembranças do Rio Vereda, Toca dos Ossos, Poço Verde e até mesmo Pingadeira. Que saudades da minha terra. Fui lá onde vivi os melhores momentos da minha infância. Que saudade dos meus tempos de criança. Lá é a capital do mármore bege, uma linda pedra que é retirada do corpo da nossa menina. A menina de quem falo é Orolândia,
uma pequena criança. E é por ela que o seu povo se espelha. E é com orgulho que o seu sangue corre em minhas veias. Eu tenho orgulho de ser ourolandense, pois ela é fruto e eu sou semente. Orolândia querida, nós te amamos.